Olá, eu sou a Camila e faço parte da equipe de fonoaudiólogas do Comunicar. E no mês de outubro de 2021, a nossa campanha é com o tema Consciência Fonológica. Então, hoje eu trago para vocês um pouco a respeito dessa temática, com conceitos, parte prática também. Mas antes eu gostaria de falar um pouco sobre o Comunicar, que é esse serviço novo de assessoria na área da fonoaudiologia educacional, que tem como objetivo desenvolver ações de prevenção, promoção da saúde nos aspectos relacionados à comunicação humana, contribuindo então, visando o bom desenvolvimento do processo de aprendizagem e inclusão do nosso estudante no ambiente escolar. Vamos lá então, o que é a consciência fonológica? Ela não é um método, né? Na verdade, a consciência fonológica ela é um conjunto de habilidades. E essas habilidades, elas nos permitem, então, identificar, manipular oralmente as rimas, as aliterações, as palavras, as sílabas e, por fim, as unidades menores, né? Os fonemas, que são os sons da nossa fala. E por que essa temática ela é tão procurada, né? Inclusive, ela foi eleita por mais de 80% das nossas escolas da rede municipal de ensino de Caxias do Sul, como a temática de maior interesse das escolas, né? Justamente porque ela se interrelaciona com a melhora da leitura. Então, ela tem essa relação com o processo de alfabetização, né? Então, a gente sabe que quanto mais a criança evolui nas habilidades de consciência fonológica, melhor ela evolui também no processo da alfabetização, né? E é uma interrelação. Melhorando a leitura, ela melhora também a consciência fonológica. Mas, obviamente, ela não anda sozinha. A consciência fonológica ela é muito importante, mas nós temos aqui outras habilidades que também são. Então, eu trago essa proposta de arco-íris para a gente ter ali desde a base, né, o desenvolvimento, então, dessas habilidades de rotina, ordem, autonomia, desde que o bebê nasce. Por que isso é tão importante? Então, a criança ela precisa ter essa experiência, né? Experimentar esse acerto, esse erro para desenvolver a autonomia e para que assim ela possa estar mais confiante no aprender dela, né? Depois nós temos ali habilidades corporais, sensoriais também muito importante, que é a importância da audição, da acuidade auditiva para o desenvolvimento da linguagem e posteriormente a alfabetização. As habilidades para escrita, então aqui não é propriamente o escrever, né, o ato de escrever apenas, mas também toda esse desenvolvimento da motricidade fina da criança, desde muito pequenininho. Temos também a consciência fonológica, claro, e por fim a alfabetização. É para a gente lembrar, né, o quão complexo é todo esse processo, que depende de muitas coisas, muitas vezes anterior à chegada da criança na escola. E aí, aonde está a consciência fonológica? Ela se encontra ali amparada pela metalinguagem. E o que é a metalinguagem? A metalinguagem, dentro da metacognição, ela essa ação de refletir, né? De refletir sobre a nossa língua. A metacognição, então, é a habilidade, né, de refletir, consciência das nossas ações, dos nossos pensamentos, é pensar sobre o pensar, né? E a metalinguagem, então, abrange ali a consciência fonológica, a consciência semântica, a consciência sintática, a consciência pragmática, todos esses aspectos, né, dentro da linguagem, estão ali amparados pela metalinguagem.
E do que a consciência fonológica depende? Do processamento fonológico, que é o quê? Discriminar auditivamente os sons. E o que é o discriminar? Não é só identificar, é detectar, identificar, mas também é processar essa informação sonora. Então, muitas vezes, o indivíduo ele consegue identificar, ele consegue detectar, mas o processo dessa informação sonora ele tem algum ruído, ele tem algum problema, ele tem alguma alteração. E todas essas etapas, né, dessa parte auditiva precisam estar saudáveis para que a consciência fonológica se desenvolva bem. Também a memória fonológica, que é a habilidade para processar, manter e recuperar a informação verbal. A produção fonológica também, que é a articulação das palavras. Então, tudo isso está dentro do processamento fonológico, que é tão importante para o desenvolvimento da consciência fonológica. E como a gente viu lá no conceito, a consciência fonológica ela inclui habilidades de consciência de rima, de consciência das aliterações, que é aquela semelhança dos sons iniciais das palavras, consciência de sílaba, palavra e sentença, e por fim, né, e mais complexo, também por isso que ele está no fim, a consciência dos fonemas, das unidades menores. E o desenvolvimento das habilidades, então, metafonológicas, da consciência fonológica, ocorre de forma sistemática, partindo das atividades menos complexas para as de maior complexidade. Então, aqui é importante a gente lembrar que nós precisamos pensar no respeito a essa hierarquia de complexidade. E eu trago, então, essa escala, né, de complexidade da consciência fonológica, onde nós temos ali desde as tarefas mais simples até as tarefas mais complexas. Então, como é importante a gente conseguir identificar no nosso aluno, no nosso estudante, onde ele se encontra dentro dessa escala. Por quê? Porque dependendo dessa identificação, a gente vai elaborar um planejamento, né, pedagógico para ajustar ao potencial daquele aluno, né? Então, ali no primeiro degrau, né, identificação de rimas e aliterações, perceber a rima, perceber que tem algo ali semelhante, mas apenas isso, a identificação. No próximo, segmentação de frases em palavras, então perceber que as frases são formadas de palavras e conseguir separar as palavras dessa frase. No próximo, a síntese e segmentação silábica, então começar a manipular, né, essas sílabas, né, juntando elas e vendo a palavra que forma, né, separando as sílabas também. No próximo, produção de rimas, exclusão e identificação de sílabas. Então, nós temos as rimas lá no primeiro degrauzinho, né? Com a identificação, mas a produção ela vai vir lá na frente, é muito mais difícil, tá? E por fim, a consciência fonêmica. E aqui eu destaco a consciência fonêmica porque ela é realmente muito importante e dentro dela a gente vai encontrar outra escala de complexidade que nós temos aqui então, tá? Então, todas essas tarefas, essas habilidades, elas estão dentro daquela última etapa da consciência fonológica, né? Dentro então da consciência fonêmica, e aqui a gente também precisa respeitar esses níveis, né, de dificuldade na hora de apresentar uma tarefa para a criança. Então, ali no primeiro nós temos os sons das letras, que seria o quê? Apresentar os sons, apresentar os fonemas
para a criança. Então, não é porque a criança fala que ela tem consciência desses sonzinhos, que ela conhece a segmentação desses sons. Ela precisa sim ser apresentada para eles. No próximo, o trabalho, as tarefas com os fonemas iniciais. Então, o que começa com o som f? Vamos pensar? Quais são as palavras que a gente fala com este som? Ah, é a faca. Faca com f, né? Então, tá ali nesse próximo degrauzinho. No próximo, então, a síntese de sons iniciais, né? Então, somar, né, um som ao restante da palavra. O que forma f mais aca, faca? Então, tá aí nessa terceira etapa da consciência fonêmica. A exclusão, então, é quando a gente tira um som e consegue dizer o que ficou, né? Então, por exemplo, a gente tem a palavra mala. Se eu tiro o som fica como? Fica ala, tá dentro desta tarefa. Na próxima, então, ali, tarefa, a adição, né? É acrescentar um som e ver como ficou. Na próxima, substituição. O que acontece se a gente troca o m pelo p na palavra mata? Se a gente troca o m pelo p na palavra mata, fica pata, né? Na próxima, análise, né? Decompor, então, a palavra em fonemas. Por exemplo, vamos pegar essa mesma palavra, pata. Como é que a gente separa esses fonemas dessa palavra, esses sons dessa palavra? Pata, p, a, t, a, pata. E por último, a tarefa mais complexa, que é o quê? É a síntese. É ouvir os sons, os fonemas recitados de uma palavra e conseguir juntar todos eles, isso tudo, né, oralmente e no pensamento, né, juntar isso tudo e produzir o que formou. Então, a criança, ela vai ouvir, por exemplo, b, o, l, a, e ela vai conseguir dizer que estes sons formam a palavra bola. Essa é a tarefa mais complexa dentro da consciência fonêmica. E como essa consciência fonológica se desenvolve, então, né? É na escola que ela se desenvolve? Na verdade, é na relação da criança com os diferentes ambientes que ela é exposta, né? Desde o seu nascimento. Então, através das formas de expressão oral, que essa habilidade metalinguística se desenvolve, desde que ela se vê imersa no mundo linguístico da sua comunidade. Aí eu coloquei ali como exemplos as brincadeiras, as músicas, cantigas de roda, poesias, parlendas, jogos orais e a fala. A fala, ela já é um estímulo para o desenvolvimento das habilidades da consciência fonológica. E para ilustrar isso, que a consciência fonológica ela se desenvolve de uma forma natural também, né, dentro do contexto ali familiar, cultural da criança, eu trago alguns exemplos de fala, de interação do Pedro. O Pedro e suas reflexões de linguagem. O Pedro, ele tem esses recortes que a gente vai conhecer hoje, são dele com uma média de 2 a 5 anos de idade. Então, antes, né, desde antes da fase escolar, ele já demonstrava essa reflexão, né, esse desenvolvimento da metalinguagem. Ao repreender Pedro por ele ter feito algo inadequado, a tia Gigi lhe disse:
Aliás, Pedro, você está muito desobediente. O menino virou-se e perguntou: Tia Gigi, o que é aliás? Então ele já está refletindo ali sobre o conceito da língua. Brincando de massinha na sala de jantar da casa da bisavó, Pedro disse, de repente, sem que ninguém lhe perguntasse: Vou fazer um bicho que começa com K. Cavalo. Então, lembrando aqui que ele ainda nem estava na escola e ele já conseguia segmentar essa palavrinha, né, numa sílaba. Obviamente, ele não sabe que é uma sílaba, mas ele já consegue refletir sobre as palavras. Um certo dia, Pedro comentou com a mãe chamada Alice: Mamãe, tem ali dentro de Alice, não é? Então, ele encontrando outra palavra dentro de uma, né? Pedro, sentado no banco de trás do carro, ia para a natação com a mãe. De repente, ele começou a ter uma série de insights sobre palavras e sobre a escrita destas e foi falando: Mamãe, veja, Maria. Maria tem 3 letras. Então ele já começou, né? Tem 3 letras, né? Ele já começou a refletir sobre a separação, né, dessa palavra. Ele já conseguia identificar que tinha partezinhas dentro desta palavra. E, enfim, ele nomeou ali como letras, né? Mas a gente já consegue perceber essa reflexão dele sobre a língua. A mãe então achou engraçado e explicou: Veja, Pedro, para fazer um som, às vezes a gente junta mais de uma letra. O Ma de Maria tem um M e um A. O Uri tem um R e um I e depois tem um A. Então, Maria tem 5 letras. O Pedro continua, né? Não se conformou com a explicação da mãe. Desculpe, mamãe, mas você está errada. Maria tem 3 letras. Pepeu, mamãe só está explicando como é. Mas por que você não pergunta para a tia Jo, que é a professora da escola, que ele já era um pouquinho maior? Mamãe, eu estou te falando, Maria tem 3 letras e pronto. Continuando suas reflexões metalinguísticas, Pedro disse: Mamãe, chicote é Chico com um T. Então o Chico é o coleguinha dele, né? Aí a mãe deu o braço a torcer, né, Pepeu? Você tem razão, muito bem. Pedro continuou falando o nome das coisas que via pela janela, enfatizando as divisões das palavras em sílabas. Mangueira, árvore, farmácia. Ao passar diante da farmácia, e depois de ter escondido a palavra em três sílabas orais, falou, escondida a palavra em 3 sílabas orais, falou: Mamãe, farmácia é parecido com Márcia, mas não é igual. Muito bem, meu filho, você está sabido mesmo. Cena 5. Pedro passou correndo pela portaria do seu prédio, que estava em reforma, para se dirigir ao carro, onde a sua avó o esperava. Ao chegar na calçada, parou e comentou com a avó: Vovó, com o avô, né? Vovô, portaria parece com porcaria, não é? Então, já identificando ali as semelhanças entre as palavras. E aí, vamos ver as lições que o Pedro nos traz. Primeira delas, certas crianças têm uma curiosidade natural sobre as palavras da língua, né? E certas crianças, inclusive, têm uma facilidade maior sobre essa reflexão sobre a língua, né? E aí, se essa curiosidade metalinguística acontece de forma natural no dia a dia da criança, a gente pode trazer essa leveza também ao despertar ela na escola, né? Então, a ideia é, depois mais para frente eu vou trazer algumas atividades, alguns jogos, algumas sugestões de brincadeiras, justamente por isso, porque o natural é que a criança vá adquirindo isso ao longo da vida desde muito pequenininho. A gente sabe que quando eles chegam na escola, muitas vezes eles chegam com muitas defasagens dessa fase, e aí a gente precisa trazer esse lúdico, né, essa leveza da brincadeira para conseguir atingir essas crianças que muitas vezes perderam esses estímulos nos primeiros anos de vida.
Próxima lição: as habilidades de reflexão fonológica não asseguravam automaticamente e mecanicamente uma compreensão de como funciona o alfabeto e um domínio de suas convenções letra-som. Então, para o Pedro, Maria tinha 3 letras e pronto, como ele disse, né? Então é isso, né? A importância da gente ter essa condução propositiva, na verdade, né? Na hora de ensinar. A gente precisa sim trazer o lúdico, precisa trazer a brincadeira, mas a gente precisa também pensar no propósito, no objetivo com cada uma delas. E aí eu trago aqui esse dado de 25%, né, dos estudantes do primeiro ano que tiveram essa perda da consciência fonêmica, né? Eles, sem o apoio dessa instrução direta, essa condução propositiva, isso se perdia. E a gente vai ver esse vídeo agora. Depois eu vou falar um pouquinho a respeito dele, mas é para a gente pensar nessa relação, né, da consciência fonológica com a alfabetização, aonde ela está dentro desse processo. Vamos ouvir. Rato. Conta quantos pedacinhos tem. Rato. 2. 2. Mas aí você vai escrever só o primeiro, o Ra, pra mim. O percurso de alfabetização de Lagoa Santa começa na educação infantil. Envolve, sempre a partir de textos, conhecer as formas e nomes das letras, os sons que elas representam e como combiná-las para formar palavras. Ra. Letra que pipi. Então faz essa letra aqui, pipi. Nossa, é essa mesmo. Só que ela não vem sozinha. Ela precisa virar Ra. Letra A. Letra A. Mas essa letra que faz pipi é aquela letra do rato. E ela se chama R. Fala pra mim. R. Muito bem, então você já tem o R com A, virou Ra. Ra. To. 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 Letra O. Olha que lindo. Há 3 desenvolvimentos que ocorrem simultaneamente no processo de alfabetização e letramento: psicogenético, o desenvolvimento da consciência fonológica e o de conhecimento das letras. A criança tem o desenvolvimento psicogenético, em que ela vai, aos poucos, identificando o que a língua escrita representa. Há um aspecto que é essa descoberta das letras e das letras como representação, que vem acompanhado, incentivado e possibilitado pela consciência, chamada consciência fonológica. A criança precisa ter consciência dos sons das palavras e que a escrita representa os sons das palavras, para que ela circule bem por essa evolução psicogenética. Ah, então vamos, chama lá, tesoura. Tesoura. Para se desenvolver a consciência fonológica, é fundamental que a criança fale e escute a própria fala. Tesoura. C. Cenoura. Ah, muito bem.
Ao mesmo tempo, contemporaneamente, a criança tem que conhecer as letras, porque não é com qualquer desenho que você representa os sons das palavras. Você representa também com alguma coisa que é arbitrária, porque quem disse que o A tem que ser nesse formato e que o B tem que ser nesse, né? Não. Como é que faz isso sozinho, ó? Olha lá pro nosso alfabeto. A, B, C, D, E. Igual que tem dois sonzinhos. Não fala qualquer letra. Pensa, depois eu vou te ajudar. Não. N, já sei, N-O. Descobri o segredo. N-O. Nó. Ó. Nó. De novo, ó, 2 vezes. E aí? Nó. Já tá escrito. Já passa para baixo. Então, a criança tem que ter familiaridade com as letras, para que ela possa associar as letras aos seus sons. Então, são 3 processos evolutivos de desenvolvimento que vão contemporaneamente: a psicogênese, a consciência fonológica e o conhecimento das letras. E é preciso entender bem cada um desses processos para que o alfabetizador e a alfabetizadora possam articular esses 3 processos da forma adequada. Fala para mim o nome dessa figura. Boneca. Eu quero que você forme para mim o nome dessa figura. Daniel já conhece as formas das letras e quais sons elas representam. Boneca. C. Em relação ao desenvolvimento psicogenético, Daniel está em transição da fase na qual reconhece a divisão da palavra em sílabas e os sons principais das sílabas para uma fase na qual percebe que há outros sons e, portanto, mais letras. K. Boneca. A intervenção da professora se dá no sentido de fazer com que Daniel fale e ouça os sons das palavras, ou seja, que amplie sua consciência fonológica. Já terminou? Então põe o dedinho lá para ler. Boneca. Lê de novo? Boneca. Boneca. Mais uma vez. Boneca. Me dá seu dedinho aqui. Lê isso aqui para mim. Boneca. Vamos ler de novo? Vamos fazer assim, ó. Deixa eu guiar o seu dedinho. Embora ele conheça as letras e os sons que elas representam, é necessária a intervenção da professora para organizar o pensamento de Daniel. Como é que é bom? B e o O. O que aconteceu aqui? Tem que colocar o O aqui. O. Grande. Então vamos lá, eu vou te ajudar de novo. Boneca. Então vamos lá, de novo. Com o dedinho, igual você me mostrou. Boneca. Ué. Boneca. O C e o A. C e o A, tá certo.
Lê de novo. Boneca. Por que você fez assim, ó? Boneca. Por que ficou esse espacinho aqui, branco? Você já fez o bó? Fiz. Bó já fez. Você já fez o né? N. Ah, então tava faltando a letrinha. N. Então olha lá. Boneca. Vamos lá no né de novo? Boneca. Né? É. Aqui, ó. Né. Como é que é o né? N. E por que é o é que tá na frente? Eu vou ver. Então vai lá, vamos lá. Boneca. Agora tá certinho? É nesse caminho que a criança chega àquilo que se chama princípio alfabético. O que é o princípio alfabético? Que a criança se aproprie do conhecimento, da habilidade de que na nossa escrita as letras representam os sons das palavras. Por esse caminho, consciência fonológica, desenvolvimento psicogenético e conhecimento das letras. Uma grande boca vermelha com dentes brancos afiados. Duas orelhinhas tortas. Cabelo roxo espetado. Então, vocês puderam observar no começo do vídeo que ela traz a professora fazendo uma atividade, né? Acho que foi a segunda atividade do vídeo, de rimas, né? Onde ele tinha que ligar a figura, né? Que rimava com a figura que rimava na segunda coluna. E se vocês observarem ali, não tinham ainda as palavras escritas, né? Mais para frente, a consciência fonológica vai evoluindo, as habilidades vão sendo reforçadas, vão sendo aprendidas, e aí a gente vai associando também as letras, né? Mas beneficiar independente da idade, né? E enfim, né, toda essa relação com os outros aspectos importantes para o processo da alfabetização, né? E agora nós vamos ter algumas sugestões de atividades de consciência fonológica. Vocês vão conseguir observar que a partir dessas sugestões vão surgir ideias, e é isso mesmo, a intenção é essa, é que a gente pense em outras, né, em outros jogos, em outras brincadeiras, mas aqui eu trago algumas sugestões relacionadas ali com a nossa escala de complexidade, então começando pelas tarefas mais simples e a gente vai deixando elas mais difíceis mais para frente. Só voltar aqui. Alguns itens eu trago para a gente lembrar, né, ao ofertar, ao trazer essas propostas de atividades. Em primeiro lugar, adaptar sempre a realidade, aos interesses e necessidades do estudante, oferecer os conceitos de forma simplificada, respeitar os níveis de complexidade, o que eu já falei, explorar o concreto, os movimentos, principalmente para os menorzinhos. Primeiro, então, jogos de escuta, com o objetivo, então, de estimular a habilidade de prestar atenção aos sons de forma seletiva.
E isso a gente trabalha desde a educação infantil. Primeira atividade, então, de olhos fechados. Quais sons você escuta? Aproveitar o ambiente da escola, toda a turminha de olho fechado. E aí passou um passarinho, né? Um carro na rua, tá chovendo, tem passos no corredor. Identificar esses sons junto com as crianças, pedir para que elas nomeiem de onde vem esse som, né? Quem está fazendo esse barulho? O próximo desafio, identifique os seguintes sons. Então, as crianças ficam em silêncio, de olhos fechados também. E o professor ele pode conduzir, produzindo sons. Então, é uma variação, né, enfim, da atividade anterior, que a gente só fica observando, prestando atenção nos sons do ambiente. Aqui, o professor ele produz esses sons. O que ele pode fazer? Estalar os dedos, amassar papel, escrever com o giz no quadro, derramar água num copo, esfregar as mãos, tossir. Então, tudo isso ele pode fazer, dentre outros, né? Produzir esses sons para que a criança identifique. Aqui dá para usar também, nós temos aplicativos com opções de sons, né? Onomatopeicos, então, os sons dos bichos, coloca lá no celular e as crianças precisam identificar que som é esse. Próxima atividade, os palitos sonoros. Então, se recorta essas imagens representando esses sons, né? Que, na verdade, são representações de fonemas. Por exemplo, ali a abelha é o Z, é o som do Z. O avião, o V, o som do V, né? O som da cobra, como é que faz a cobra? A gente vai trabalhar o som do S sem nem precisar dizer que está trabalhando o som do S, né? Então, a criança ela pode ter esses palitinhos sonoros com essas imagens e aí a professora produz um desses fonemas, um desses sons e eles precisam levantar qual é o sonzinho que a prof falou, que a prof produziu. O gato mia, né? Muitos já conhecem essa brincadeira. Então, uma criança fica com os olhos vendados e os demais ficam reproduzindo o som do miado do gato, ficam fazendo miau, miau. E o de olho vendado precisa encontrar, né? Onde estão os gatinhos e precisa pegar esses gatinhos. Dá para também fazer, trocar, ao invés de gato mia, pode ser o cachorro late, e aí o que está vendado faz o som. O que está vendado precisa identificar onde estão os cachorrinhos ao seu redor, né? E conseguir pegar os colegas, as outras crianças. Próxima brincadeira, quem diz o quê? Então, utilizando figuras e miniaturas, preferencialmente animais, por conta dos sons produzidos, né? E aí se distribui essas figuras e quem estiver com a fonte do som escutado deverá se manifestar. Talvez aquela sugestão que eu dei anteriormente de colocar os sons no aplicativo, ou mesmo no YouTube, tem algumas sequências de sons, e aí quem tá com o som, toca lá o som o som da abelha, o zzz, bzz. Quem tá com a figurinha da abelha tem que levantar para mostrar. Outra variação, o aluno com a figura do som poderá chamar o próximo colega produzindo um novo som. Então, aqui é só a produção oral mesmo, né? A prof, por exemplo, começa a atividade e produz um uau, uau, uau. O que tem o cachorrinho levanta e produz um outro som, né? Aqui eu tô usando os animais, mas pode ser o brum, 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 para representando o som do carro, e aí o colega com o carro levanta a sua figura e produz um próximo. Inicialmente, eles precisam ser expostos a todas as possibilidades das figuras, enfim, né? Mas dá para usar dessa forma. Encontre uma história que tem animais como personagens, os quais devem corresponder aos brinquedos, figuras
que foram distribuídos. Sempre que um animal for mencionado no texto, substitua seu nome pelo som que ele faz. Então, através das histórias, a gente também pode trabalhar com as onomatopeias, né? E incentivar as crianças a perceberem do que se trata esse som, né? E identificar de onde ele vem. O telefone sem fio, a mensagem vai sendo passada até chegar ao último indivíduo, que deve reproduzir em voz alta o que escutou. Esse nós conhecemos. Sussurre seu nome. Então, esse daqui, ele é também uma variação ali do gato Mia, né? Um aluno, ele fica com os olhos vendados e é combinado com ele, junto com a professora, em segredo, né? Então, digamos que a prof elege o nome secreto do Pedro, né? O colega Pedro. E quem vai estar com os olhos vendados é a Maria. Ela vai falar só para a Maria que o nome eleito é o do Pedro. Então, a Maria vai ficar lá no meio, né, do círculo com os olhinhos vendados e toda a turma ao seu redor vai ficar produzindo o seu próprio nome. Então, o Pedro vai falar Pedro, baixinho, e todos os outros colegas também vão falar ao mesmo tempo o seu próprio nome, para dificultar, né? Para não ficar tão fácil de reconhecer onde que está o Pedro. E as crianças não sabem qual é o nome escolhido, né? E só o que está no centro sabe. Então, quando ele identifica onde está o Pedro, ele vai apontar e aí todo mundo vai descobrir qual foi o nome escolhido da rodada. Próxima habilidade, então, né? Então, subindo ali na complexidade, agora começa a ficar um pouquinho mais difícil. Consciência de rimas e aliterações. Com o objetivo, então, de promover a consciência de que a fala não tem apenas significado, né? E mensagem, mas ela tem também uma forma. E essa forma, ela se combina, né? Ela tem semelhanças. Então, a gente vai despertando isso no estudante. Consciência de rimas, com poemas, canções e versos. Então, assim, variar a apresentação, recitar o poema baixinho, mas dizendo a palavra rimada em voz alta. Recitar o poema em voz alta, mas diga a palavra que rima baixinho. Né? Enfatizar de alguma forma aquela palavra que rima, né? Recitar o poema em coro ou em roda. Associar a rima com o movimento. Então, utilizar a marcação com o corpo, né? Bater palma. Então, por exemplo, no Sapo Não Lava o Pé, a gente pode fazer uma brincadeira com a turminha, onde o líder, ou enfim, a professora vai bater na mão do aluno conforme ela for falando a palavra mágica. A gente pode usar isso, né? Para explicar para eles. Então, tem algumas palavrinhas mágicas dentro dessa música, são palavrinhas que combinam umas com as outras. Eu vou bater na mão de cada um conforme eu for cantando essas palavras mágicas. E aí, conforme a prof for batendo na mão, né, eles vão recolhendo as mãozinhas nas costas. E aí, o último, que permanece com a mão à frente, é o líder e vai cantar a música de novo, dando continuidade, né, à sequência dos alunos, se ainda tiver, ou começando de novo. Então, por exemplo, no Sapo Não Lava o Pé, né? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer. Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais. Que chulé! Batendo na mão das crianças e cada uma vai recolhendo a sua mãozinha conforme o líder, enfim, for batendo. Próxima brincadeira, o barco está levando. Então, cada um acrescenta um item rimando com a palavra anterior. Para passar a vez, pode-se usar uma bola jogada aleatoriamente, para dar uma incrementada nessa brincadeira, né? Como variação, dá para usar não só a rima, mas também a aliteração, né, no lugar dela. Então, por exemplo, ali tem o exemplo da rima, mas a gente pode usar a aliteração. O barco está levando um pato.
joga a bola, o próximo pega e continua. O barco tá levando um pato e uma panela. Joga a bola. O barco tá levando um pato, uma panela e um pavão, né? E aí eles vão continuando, no caso, trabalhando as aliterações. Consciência de palavras e frases. Qual é o objetivo? Desenvolver a consciência de que a fala é constituída por uma sequência de palavras. E aí explicar para a criança que a frase ela é uma história curtinha. Pode-se dar exemplos de frases com os nomes dos alunos para que eles se identifiquem. Retirar o sujeito da frase, perguntar de quem que a gente está falando, explicar que tirando esse sujeito não tem a frase. Então, provocar essa reflexão sobre a frase, sobre o que ela representa, incentivar a produção oral de frases a partir de uma imagem. Então, aí, dentro da introdução, né, a gente pode pensar em muitas possibilidades. Representar as palavras da frase com blocos de montar. Então, falou uma palavra, inclusive os artigos, as preposições, né, palavrinhas menores que às vezes acabam fugindo, né, e sendo esquecidas dessa representação. Colocar todas elas relacionando com os blocos, conforme a gente vai mostrando para as crianças. Provocar essa reflexão também, né, da palavra maior, menor. Então, formiga, mas formiga é tão pequenininha, né? E vaca é um bicho maior. Qual é a palavra maior? Formiga ou vaca? Né? Qual é a palavra maior? Para que eles comecem a pensar a respeito, né? E a dissociar também, né, a palavra do objeto que ela representa, pensando na estrutura mesmo da linguagem. Identificando a palavra sumida, colocar sobre a mesa um número de objetos representando palavras de uma frase. Então, por exemplo, ali, né, nas imagens, Maria come pizza. Então, o come, né, o verbo, no caso, foi representado por um bloco, pode ser, né, desde que todos estejam ali representados por algo. E aí, a gente pode tirar um dos objetos e pedir para que a criança identifique qual que foi retirado a partir da lembrança da frase anterior, né, anterior dita pela prof. Então, se eu tiro o bloco, né? O que eu tirei? Qual palavra que eu tirei? Maria, pizza. O que eu tirei dali? O come, o verbo. Perdeu o sentido essa frase? Eu não entendi, né? Não é mais uma frase. Então, provocando essas reflexões. No próximo, consciência de sílabas. Desenvolver a capacidade de analisar as palavras em sílabas, separando-as e sintetizando-as. Então, manipular essas sílabas, né? Nós temos aqui a sugestão da corrida das sílabas. A gente pode usar qualquer trilha para essa corrida. Pode usar cartões com figuras, pode usar uma caixa, aquela caixa dos mistérios que tem a abertura em cima, então a gente coloca lá a mãozinha da criança para pegar uma figura, um objeto aleatório lá de dentro, e aí ele vai ter que andar nessa trilha conforme o número de sílabas daquela palavra que representa a figura, né, ou o objeto que ele pegou. E aí ele vai ter que andar, por exemplo, se ele pegou ali uma bola, bola, ele vai andar 2 casas na trilha. Também a importância da gente trabalhar a identificação, né, de sílaba. Então, ali, sílaba inicial. Quais dessas figuras tem a mesma partezinha inicial da palavra fada? Casa, faca ou lata? Ela tem que identificar.
Identificação de sílaba medial. Qual dessas figuras tem a mesma sílaba do meio da palavra cavalo? Cavalo, né? Qual é a sílaba do meio dessa palavrinha? Vamos ver onde que ela está aqui dentro das nossas figuras. Morango, panela, gravata. Qual delas a gente encontra a sílaba medial de cavalo? E ela responde. As palmas, né, sempre estão utilizadas para trabalhar a consciência de sílaba, mas aqui eu trago reforçando, né, o como é interessante usar as palmas para trabalhar, marcando as sílabas, né, para produzir os nomes, o seu próprio nome, depois os nomes dos colegas. Usar o cesto de miniaturas também, cada criança pega ali um objeto e produz com as palmas. Então, garrafa. Subindo, então, né, nos níveis da complexidade do trabalho das habilidades da consciência fonológica. Introdução aos fonemas iniciais e finais. Mostrar às crianças que as palavras contêm fonemas e introduzir a elas a forma como os fones soam e como os percebemos quando os pronunciamos isoladamente. Então, elas precisam ser apresentadas a eles, né? A gente não pode considerar que, porque a criança fala, como eu disse, ela vai ter automaticamente a consciência desses sons. E aqui eu trago um exemplo. Temos esse vídeo do Cefac. É um clipe, na verdade, né? Uma musiquinha a respeito dessa relação letra-som. E aí vocês vão ver, né, no vídeo, ela faz a produção, a articulação bem clara para que a criança consiga perceber qual é esse som, como ele é produzido na boca e também incentivando a criança a reproduzir, já que é uma música. Então, a ideia é que eles cantem junto. Vamos ouvir. Quero aprender a ler, quero aprender a escrever. As letras têm nomes, as letras têm sons e é muito fácil de entender. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. J faz J, janela. K faz K, carinho. L faz L, lápis, lapiseira. M faz M, mala. N faz N, neve. O faz O, olho. O também faz O, óculos. P faz pare. Que faz quero. R faz R, rabo. R também faz R, arara.
E explora recursos, né? No momento em que vivemos, então, com esse cenário pandêmico, onde estamos todos mascarados, como que a gente vai mostrar esse modelo de articulação dos fonemas? A gente tem esses vídeos na internet, temos algumas imagens também bem fácil de encontrar no Google, desses modelos de articulação de cada letra, né, de cada som. Aqui eu trago também uma sugestão, né, o sussurrofone. Então, ele é um cano de PVC com 2 joelhos e ele acaba ampliando o som que a criança, que o estudante, ele produz. E é bem interessante, assim, para trabalhar na alfabetização, porque a criança, ela vai produzindo as palavras, né? Ela vai fazendo ali ou a leitura, ou então tentando, né, fazer com tentativas ali dos sons que ela quer representar, e ela vai se escutar melhor se ela tem essa amplificação. Tá? Então, é um recurso que não é tão caro também, dá para adaptar com os pequenos, e eles adoram, porque fica ali, né? O sussurrofone é um telefone diferentão. Outra brincadeira, produzir o fonema inicial dos sons dos alunos, para que eles descubram de quem é. Então, todos eles precisam identificar qual o nome de qual colega que a prof está fazendo o som inicial. Produzir um fonema e as crianças procuram as figuras que iniciam ou terminam com o mesmo som. Então, eu faço o som do s e elas têm que encontrar lá o saci, o sino, a sereia. Como variação, cada um escolhe uma figura e produz também o som inicial ou final, né? Enfim, a gente pode pensar em muitas adaptações dentro dessas sugestões, e com certeza professora dentro da sala de aula tem muitas ideias, né, no dia a dia com as crianças. E aí chegamos por fim, lembrando lá da escadaria da consciência fonêmica, né, da consciência fonológica e por fim da consciência fonêmica. A consciência fonêmica está lá em cima, está no mais complexo. Qual é o objetivo? Desenvolver a capacidade de analisar as palavras em uma sequência de fonemas isolados, separando-os e sintetizando-os, manipulando esses sons. Então, quando a gente faz aqui separar os sons, né, das palavras, do seu significado, retirando um fonema. Se a gente tem mar e a gente tira o som m, o que que fica? O que resta dessa palavra? Resta ar, né? Virou outra palavra. Se a gente tem o som f e a gente soma ele à palavra oca, fica o quê? O que forma? F mais oca forma foca. Habilidade de síntese. Construindo palavras, então a gente vai recitar os fonemas também com os blocos. Os blocos, a gente consegue adaptar eles para muitas atividades da consciência fonológica. E aí a gente vai retirando e acrescentando fonemas, formando novas palavras, né? Então, eu tenho ali representando, né, o povo. Tem um bloco para o P, O, V, O, povo. Mas se eu tiro esse primeiro bloco, fica como? Se eu tiro o bloco P, fica o quê? Fica ovo. Então, a gente pode fazer essas brincadeiras com a criança. Adivinhe qual é a palavra? Produzir os fonemas de uma palavra para os demais descobrirem qual é. Com cartelas de figuras, palavras, cada um escolhe uma em segredo para recitar os fonemas e os demais descobrirem a palavra que ele pegou. Então, pega a cartinha, né, sem mostrar para os demais, e aí vai produzir os sons que essa figura representa, né? A palavra
vai reproduzir os sons da palavra que essa figura representa. E aí os demais precisam descobrir o que é, tá? Então, por exemplo, eu peguei uma figura ali, S-A-P-O. S-A-P-O. Que palavra eu falei? Qual palavra formou essa sequência de sons? Sapo, não é mesmo? Então, eles têm que descobrir. E aí tem essa brincadeira do papo de ogro, né? Então conta uma historinha para introduzir, né? Para explicar a brincadeira. Era uma vez um ogro gentil que adorava dar presentes às pessoas, só que ele sempre queria que as pessoas adivinhassem qual era o seu presente. O problema era que o ogro falava de um jeito bem esquisito, né? Para explicar desmembrar, né, os fonemas, por que ele falava tão estranho desse jeito, né? Então tinha que ser um ogro para explicar, né, essa fala diferente, engraçada, esquisita. Então, se o ogro fosse dizer que o presente era uma bola, ele não falava bola, ele falava B-O-L-A. E ele só entregava o presente caso a criança descobrisse o nome do objeto. Então, traz esse lúdico, né? Traz essa história por trás da atividade, da proposta. E aí a criança, para se motivar de receber o presente do ogro, ela tem que descobrir qual é o presente que ele está querendo falar, né? Recitando os sons. Então, a professora pode ser o ogro, de repente até se vestir de ogro, né, gente? Enfim, dá para variar, pode ser um monstro, pode ser outro personagem, enfim. A ideia aqui foi, na verdade, trazer sugestões, né, para que vocês criem também em sala de aula e para que ajude a preparar o estudante, mesmo as crianças da educação infantil, né, a chegarem mais preparadas para a fase da alfabetização. Muito obrigada a todos e eu convido vocês a acompanharem o nosso material disponível no portal da educação na aba Comunicar. Até logo!